pessoal, espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos iniciar uma sequência de videoaulas para responder a seguinte questão: qual é a relação entre as ligações químicas e as propriedades dos materiais? É importante que vocês saibam que muitas características dos materiais, sejam eles polímeros, metais ou cerâmicas, bem como de qualquer substância, estão intimamente relacionadas e dependem da composição química, ou seja, dos átomos ou elementos químicos que compõem esses materiais ou substâncias, e da estrutura química formada pela combinação desses átomos. Sendo assim, pessoal, para entendermos essa relação, precisamos retomar alguns conceitos de ligações químicas, aqueles assuntos que a gente estuda em Química Geral e em Química 1. A partir de hoje, nós vamos relembrar o que são ligações químicas e quais os tipos de ligações químicas podem ser formados, para então fazer as devidas correlações com as propriedades dos materiais e das substâncias. Vamos então iniciar com alguns conceitos básicos de ligações químicas. Antes de entrarmos no conteúdo, eu gostaria de fazer só uma observação aqui para vocês. O objetivo da aula de hoje é pontuar os principais tópicos de química para chegar em nosso objetivo final, que são correlações que eu já falei. Portanto, se ficar alguma dúvida ou caso vocês sintam a necessidade de ver esses conceitos de química passo a passo, coloquem nos comentários que eu preparo outro conteúdo só com aulas de química básica, ok? Vamos lá. Pessoal, o que são ligações químicas? Vamos relembrar esse conceito? Basicamente, uma ligação química é a interação de dois ou mais átomos para formar uma molécula, ou um composto iônico, ou um composto metálico. Aqui na figura vocês veem 4 átomos de hidrogênio interagindo quimicamente com um átomo de carbono para formar a molécula denominada metano. Se eu perguntar para vocês por que os átomos querem formar moléculas ou compostos, vocês saberiam me responder? Tem sim uma explicação para isso. Os átomos estão o tempo todo buscando a estabilidade. Eles estão querendo adquirir esse estado de estabilidade e a maioria dos átomos ou elementos químicos que nós conhecemos não são encontrados na natureza sozinhos, justamente porque eles não são estáveis. Sempre estão unidos a outros ou a outro átomo. A estabilidade, pessoal, é um estado de inércia química, que consiste em um estado onde o átomo ele tem resistência a reagir com outros átomos. O átomo, pessoal, pode não atingir o estado de total inércia, mas ele busca sempre atingir o estado que nós chamamos de mais baixa energia. Mais para frente, nós vamos ver por que as ligações químicas ajudam os átomos a se estabilizarem, certo? Então, vamos lá. Existe algum elemento químico que já é estável, sem precisar fazer ligações químicas? A resposta é sim. Existe uma família na tabela periódica chamada de gases nobres, que são quimicamente inertes, ou seja, eles são encontrados sozinhos na natureza. Não possuem necessidade de se ligar a outro elemento químico para atingir a estabilidade. Visto isso, pessoal, nós vamos relembrar o comportamento eletrônico desses átomos e ver por que eles não realizam ligações espontâneas nas condições ambientes com outros átomos. Tá ok? Vamos lá. Os gases nobres estão na família 18 da tabela periódica, como está circulado aí para vocês. São eles o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Vamos pegar como exemplo o neônio, que tem número atômico 10. Vamos começar a análise eletrônica desse átomo. Fazemos primeiro a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Vocês devem lembrar desse diagrama, né? Nós já usamos muito isso aí na química. Nós escrevemos as camadas eletrônicas e os respectivos subníveis presentes. Percebam, pessoal, que no subnível S podemos acomodar até 2 elétrons, como está aí, aí subscrito para vocês, ó, o S2. Isso significa que nesse subnível podemos acomodar até 2 elétrons. E no subnível P, podemos acomodar até 6 elétrons, tá ok? Ó, nós poderíamos escrever o diagrama até o nível 7, tá, pessoal? O diagrama vai até a camada Q. Mas, como o número atômico do neônio é pequeno, não precisamos escrever até o final para não ficar muita informação aqui. Lembrem que nós começamos a distribuir os elétrons sempre de cima para baixo e na diagonal. Então, vamos começar essa distribuição para o neônio? Vamos lá. 2 elétrons distribuídos aí na camada na camada K, perdão, no subnível S, ok? Então, 2 elétrons já distribuímos. Distribuímos mais 2 elétrons, então já temos 4 elétrons distribuídos. Depois nós começamos lá em cima
Ó, e conseguimos fechar os 10 elétrons relacionados ao neônio. Então, a camada M, a gente nem precisa mais dela, porque já conseguimos distribuir os elétrons nas outras camadas, na camada K e na camada L. Representando, então, o átomo de neônio, nós temos o núcleo no centro, e na eletrosfera nós temos a camada K e nós temos a camada L, ok? A camada K comporta 2 elétrons. Vamos lá, então, acomodar os nossos 2 elétrons. E a camada L acomoda 8 elétrons. Então, vamos distribuir aqui os 8 elétrons da camada K. Ok, pessoal? Visto isso, nós temos que relembrar que a última camada que constitui o átomo, que nesse caso aí é a camada L, que eu destaquei aí em azul para vocês, é a camada de mais alto nível de energia, pessoal. E são os elétrons que estão nessa camada que são responsáveis pelas ligações químicas, ok? Essa camada é chamada de camada de valência, tá ok? Percebam que a última camada do neônio é a camada L e temos presente os subníveis S e P. Vamos continuar aqui então. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a distribuição eletrônica do neônio e vamos distribuir os elétrons nos orbitais atômicos. Vamos lá então. Na camada L, que é também chamada de camada 1, pessoal, nós temos apenas o subnível S. Então vamos lá, o S é o subnível e o quadradinho aí, pessoal, representa o orbital atômico. Lembrando que o orbital atômico é a região na eletrosfera do átomo em que há máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, no subnível S, nós temos uma região onde os elétrons estarão, que é justamente esse quadradinho aí que eu coloquei para vocês, tá ok? A camada L, pessoal, também chamada de camada 2, tem o subnível S e tem o subnível P, ok? No subnível S, nós temos um orbital atômico. E no subnível P, nós temos 3 orbitais atômicos, tá ok? Ou seja, no subnível P, há 3 regiões possíveis de encontrarmos os elétrons. Eu trouxe aqui uma figurinha para vocês visualizarem esses orbitais atômicos. Então, nós temos aí que os orbitais do subnível S possuem formato esférico, ok? Enquanto os orbitais do subnível P possuem formato de halter. Então, aqui podemos ver o orbital S da camada 1 em lilás. O orbital S da camada 2 em vermelhinho. E os outros 3 orbitais da camada P, que são os halteres, representados aí em amarelo, tá bem? Só para vocês relembrarem aí como a gente visualiza os orbitais atômicos. Vamos distribuir, então, os elétrons nos orbitais. O subnível S, pessoal, da camada 1, possui um orbital que comporta 2 elétrons. Então, ó, nós temos 2 elétrons no subnível S da camada 1. Ok? Vamos continuar. O orbital, ele fica completamente preenchido nesse caso, certinho? Na camada 2, temos o subnível S também com 2 elétrons. Vamos acomodar aqui os 2 elétrons no orbital S. E nós temos o subnível P, que tem 3 orbitais. Lembrando que são 6 elétrons que estão aí no subnível P. Então, nós vamos distribuir nos 3 orbitais. Primeiro, nós distribuímos um elétron para cada orbital, pessoal, ok? Então, distribuímos os primeiros 3 elétrons e agora faltam mais 3. Vamos lá acomodar os outros 3, ó. Pronto, acomodamos todos os elétrons do subnível P. Agora que nós terminamos a distribuição nos orbitais, percebemos o que, pessoal? Que todos os orbitais da camada de valência do neônio estão totalmente preenchidos. Então, pessoal, nós podemos inferir que essa condição confere estabilidade para o neônio, já que cada elétron tem o seu par de espinho oposto para se conectar. E isso, pessoal, acontece com todos os outros elementos químicos dos gases nobres, com exceção do hélio, que fica estável com 2 elétrons, ok? Sendo assim, pessoal, com base nisso, surgiu então a tão famosa regra ou teoria do octeto, que estabeleceu o seguinte para nós. Os átomos que possuem a camada de valência completa, que é o caso dos gases nobres, isto é, com 8 elétrons, tendem a ser quimicamente inertes, não formando ligações químicas com outros elétrons. O outro ponto, pessoal, é que átomos com 1 ou 2 elétrons na camada de valência são bastante reativos,
com alta tendência em doar esses elétrons. E quando formam íons, eles formam íons positivos chamados de cátions. E por fim, nós temos o outro ponto dessa teoria, que diz que os átomos que possuem 6 ou 7 elétrons de valência também são reativos, com forte tendência em receber elétrons para completar a sua valência. Ou seja, pessoal, completar 8 elétrons na última camada. E quando forma íons, eles formam íons negativos chamados de ânions. Tá ok? Pessoal, em resumo, os átomos que possuem orbitais atômicos vazios ou semi-preenchidos, ao contrário dos gases nobres, são muito reativos. E por meio das ligações químicas, eles podem preencher esses orbitais, alcançando um nível de mais baixa energia, tá ok? Onde ele fica mais tranquilo, sem querer mais conta com ninguém, com nenhum outro átomo. Então essa é a condição de estabilidade dos átomos. E é assim que as ligações químicas contribuem para essa estabilidade. Então, pessoal, como nós vimos lá na teoria do octeto, os orbitais eles podem ser preenchidos de algumas formas. Alguns átomos vão doar seus elétrons para formar o octeto, outros vão receber os elétrons e outros vão compartilhar esses elétrons, ok? Sendo assim, nós vamos saber que tipo de ligação química será formada de acordo com a natureza de cada átomo envolvido na ligação. Não esqueçam disso, pessoal. Tudo depende da característica eletrônica desses átomos. Vamos ver então quais são os tipos de ligações químicas que podem ser formadas pelos átomos, ok? Então, as ligações químicas, elas podem ser do tipo primárias e secundárias. As ligações primárias, elas são divididas em ligações iônicas, covalentes e metálicas. Já as ligações secundárias podem ser do tipo dipolo-dipolo, forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio e íon dipolo, pessoal. Nas próximas aulas, nós vamos ver as ligações primárias ou intramoleculares, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Em seguida, faremos a correlação entre ligações intramoleculares e as propriedades dos materiais. Veremos também as ligações secundárias ou intermoleculares, que são as ligações do tipo dipolo-dipolo, forças de Van der Waals, ligação de hidrogênio e íon dipolo, como já vimos no slide anterior. E faremos, pessoal, a correlação entre as ligações intermoleculares e as propriedades dos materiais, ok? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da aula de hoje. Deixe suas dúvidas aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder os conteúdos das próximas aulas. Tá certo? Então, até a próxima!